Fala galera, eu sou Leandro Mainardi e estamos aqui com a CADcast, só que esse CADcast é muito especial. Estou com dois convidados, líder do mercado, dos seus setores, que a gente vai bater um papo e vai trazer uma novidade fantástica para vocês, que a gente vai chacoalhar esse mercado, galera. Então já apresentando, partindo para os nossos convidados aqui, Josué Adil, da CADTI e Droander, do grupo IPv7. Sejam todos bem-vindos ao nosso ACADcast e um ACADcast super especial. Obrigado, Leandro. Valeu. Prazer estar aqui com vocês. Estava ansioso por esse momento, né? Eu acho que chegou a hora da gente divulgar para o mercado. Acho que o mercado já tem visto alguns movimentos nossos aí. A gente está mais próximo, andando mais junto. Acho que vai ser uma troca de ideias sensacional. Eu acho que o mercado vai entender o propósito dessa nossa aproximação, dessa nossa união e dessa nossa aliança, essa parceria, né? Show de bola. Bom, é muito bom estar mais uma vez aqui, né, Leandro, Wander, obrigado aí, né? Realmente, nessa edição especial, né, desse ACADcast, nós vamos trazer uma informação aqui disruptiva para a nossa nação, né, devido aos propósitos dos corações das pessoas que estão nessa mesa e da nossa equipe que está no back-end aí, sustentando todo o nosso propósito. Perfeito, pessoal. Falando um pouquinho do cenário, né? Até para o nosso público entender o que está acontecendo de fato, por que hoje a gente está numa edição totalmente especial, a CADTI mais IPv7. Né? O que isso representa para o mercado? Né? Então, assim, a gente tem visto aí o movimento, a gente tem trabalhado junto nisso, nessa construção. A CADTI referência no mercado de educação, né? Recentemente, no primeiro semestre aqui, a gente teve o credenciamento da faculdade ACADTI, né? E já incorporando dentro do nosso portfólio graduação, pós-graduação, referência no mercado internacional e nacional. Por que internacional? Porque os alunos, que é brasileiro, que estão lá fora, nos países super desenvolvidos, estão vindo buscar a nossa formação. Para a gente começar do ponto fundamental, de onde tudo começou. Né? A gente está vendo aqui Droander, de um grupo de tecnologia, de cibersegurança, de serviço, e a CADTI Educação. Como é que foi pensado essa aliança CADTI, IPv7, nesse momento de aliança de vocês, educação, mais serviço, mais empresas de tecnologia? Como é que vocês veem essa aliança e o que isso traz de benefício para o nosso mercado? Leandro, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu não vou me deter em tudo que saiu na mídia, né, na imprensa, falando de valuations, de sinergias de mercado financeiro, de IPO, de faturamento previsto para os próximos 5 anos. Eu acho que o objetivo aqui é a gente falar de propósito. Então, não dá para negar que a próxima crise que nós vamos passar será uma crise digital. Isso é uma crise cibernética, eu acho que isso não é novidade para ninguém. E o Brasil está desprotegido em relação a isso, tanto em pessoas, quanto em cultura, quanto em diversos fatores. E as empresas brasileiras, que é o que move a economia, elas não estão olhando com devido valor para isso. Então, a união de educação com serviços, eu acho que é o que falta para que a gente consiga subsistir aos problemas que vão vir nos próximos 5, 10 anos. Então, essa união entre a ACAD e a IPv7 Security, a gente pensa desde lá do início de formar a mão de obra, né? Porque existe uma carência muito grande nisso, e também prestar serviços para essas empresas para que elas possam perdurar no mercado. Hoje, uma empresa... Droander, como assim perdurar no mercado? Hoje, o valuation de uma empresa, o equity de uma empresa, ele é composto por 3 fatores: crescimento, rentabilidade e risco. A gente vê livros, matérias, palestras, tudo o pessoal batendo muito em crescimento e rentabilidade, dizendo que tu vai ter uma empresa que vai perpetuar, que vai ter muito valor, que vai atrair investimentos. Só que nada disso é verdade se o pilar risco ele não for bem cuidado. Então, eu vejo que essa união ela vem para tratar desse tipo de pilar. Formar pessoas para trabalhar nesse pilar, diminuindo o risco dessas empresas, e principalmente uma questão de soberania nacional. O Brasil ele é um dos países mais atacados do mundo. Nós temos talentos incríveis aqui no país que estão trabalhando para fora do país. E o Brasil está ficando abandonado na parte de cibersegurança. Então,
eu acho que o propósito dessa união também é dar uma chacoalhada no país e mostrar que aqui também existem investimentos, que a gente poderia ter escolhido outros movimentos, investir em outros países. Então, eu acho que quando dois grupos com potencial, da IPv7 Group e da ACAD TI, se unem diante de um propósito maior, isso mostra que ainda existe esperança para o país e que a cibersegurança vai ser um desses pilares, né? Perfeito, perfeito. Sensacional. Dando sequência aqui, o que eu queria trazer também, diante do que você colocou, Droander, é o seguinte: diante de todo esse cenário, né, a gente fazer um diagnóstico. Vamos fazer um diagnóstico do cenário, né? A gente está falando de uma aliança totalmente estratégica, pensando num ecossistema que será um grande ecossistema não só nacional, mas para a América Latina. A gente está colocando dessa fórmula, né? Então, assim, a gente não só está pensando Brasil, mas a gente também está vendo que existem oportunidades, até mesmo na própria América Latina, a questão de maturidade, né? Então, a gente está falando sobre, você colocou sobre risco, sobre perpetuar, né? Só que a gente vive numa era digital. E como é que eu realmente vou me perpetuar nesse momento como uma empresa sólida de crescimento, se os meus riscos hoje não é só mais os riscos físicos que eu tinha de investimento, mas eu tenho riscos cibernéticos, né? E aí eu acho que o Josué pode colocar para a gente na questão, esse ponto de maturidade. Como é que vocês enxergam também a maturidade das organizações, né, nesse momento? Então, a gente está falando do século XXI, né? E empresas tendo problemas de vazamento de dados por um simples clique errado, né? Então, Josué, como é que você enxerga isso, esse cenário, colocando, já vindo de encontro com a resposta aqui a visão do Droander aqui a respeito da aliança, da proposta, do propósito, né? E também diante do cenário que a gente vive, da maturidade das organizações, e qual o papel da educação nesse sentido? Bom, como a gente às vezes sempre comenta, né, Leandro, tanto dentro da CAD quanto fora, né, hoje a gente atende aí as Forças Armadas e tem uma seguinte frase, né, cibereducar para defender. Então, até quando a gente vai fazer uma aquisição de uma solução para uma organização, a gente tem que ter a maturidade, a racionalização de ver que a falsa sensação ela não vai te proteger, ela vai te dar uma falsa sensação de segurança, que a gente vê muito hoje isso no mercado, desde pequenas, médias e grandes empresas. Então, a questão da educação, cruzando isso com o Droander estava comentando, é exatamente o quê? Você dá entendimento, dá poder transformador de entender o cenário para elevar esse nível de maturidade, né? Como nós sempre falávamos, né? Tinha a nossa grande fase de conscientização. Hoje é uma cultura totalmente digital que a gente está vivendo. E a cultura de segurança nesse mundo digital também tem que acompanhar. E esse é um dos nossos maiores propósitos, né? Que é transformar a vida de pessoas e proteger negócios, né? E por isso que essa aliança, né, conforme saiu nas mídias aí, que o Droander comentou, é o propósito que nos uniu a olhar esse ecossistema, né? Devido à alta demanda de talentos também, né? Que isso é uma oportunidade não só nacional, mas mundial para muitos brasileiros, o que vai barrar, né, ele de prestar serviço para fora do nosso país, olhando a questão educacional do indivíduo, o desenvolvimento dele, é o idioma. Porque toda a técnica, todo o processo, nessa junção, nós conseguimos preparar ele para o mundo, né? Onde nós, como bons brasileiros, deixaremos a nossa marca também, não só no nosso território, mas para o mundo. Eu vejo que nos próximos 5, 10 anos a gente vai passar por uma nova seleção natural digital. Então, a maturidade digital em cibersegurança no país hoje ela é muito baixa. E quando eu falo no país, eu não falo só nas empresas, tá? Eu falo inclusive no próprio governo. Então a gente vê, não vou citar nomes aqui, mas várias instituições, vários poderes sendo atacados todo dia, o dia inteiro.
E o Brasil, ele está com uma carência muito grande. E se a gente não começar a trabalhar a base, a gente não começar a educar o país, e não só, quando eu falo de educação, falar de educação técnica, mas de educação executiva. Exato. Não é incomum CEOs, CTOs, CISOs, boards de empresas aprovando coisas que eles não fazem a menor ideia do que eles estão aprovando. E hoje, o risco de tu aprovar uma coisa que tu não sabe, porque para mim existe uma divisão muito clara, antes e depois da inteligência artificial. Então, o que era muito arriscado antes da inteligência artificial ficou inúmeras vezes potencializado. Então, antes o que um cybercriminoso fazia ali no braço, hoje ele consegue fazer automaticamente com uma inteligência artificial. Então, se o board das empresas, os executivos, quem lidera as empresas, não começar a estudar o que está acontecendo, cara, eles não vão passar por essa seleção natural que vai advir sobre todos os empresários e, inclusive, países, né? Se a gente não cuidar do Brasil, cara, não vai ser uma guerra bélica que vai acontecer, vai ser uma guerra cibernética. Parece meio apocalíptico, né, o que eu estou falando, mas se a gente parar para olhar os números, os dados, a gente vai ver que nós somos um dos países mais atacados do mundo, né? E esse cenário é real, não é? Acho que não é nem futuro, né? A gente já está vivendo isso, né? Então, assim, a gente que vive esse mundo, a gente sabe do que acontece nos bastidores, e a gente pegar o que está acontecendo com a guerra da Rússia e Ucrânia, a gente sabe que tem uma guerra cibernética acontecendo também ali por trás, né? Mas você respondeu algo que eu ia te perguntar logo na sequência aqui da resposta do Josué, que é justamente isso, né? Essa questão de que a gente tem um desenvolvimento muito grande, disruptivo de novas tecnologias, essas tecnologias como o IA está sendo incorporado dentro do negócio, e com a velocidade com essas coisas acontecem, a gente não tem a mesma velocidade de pensar em proteção, de criar a cultura. Então, se vocês colocaram um ponto importante, que é assim, nós estamos vivendo uma era digital, perfeito? Então, assim, se tudo que nós fazemos hoje, ela é digital, todos os negócios são digitais, está tudo na palma da mão, né? Já não é mais uma questão de criar conscientização dentro das empresas, ou é questão de construir uma nova cultura digital para a sociedade que é 100% digital. É isso mesmo? É isso mesmo. E a gente para olhar o cenário das empresas brasileiras, né? O empresário, as reuniões de diretoria, as reuniões de conselho, elas se preocupam muitas vezes onde é que vão guardar o dinheiro, se os investimentos estão protegidos, mas elas não se preocupam onde guardar o dado, que é o que gera o dinheiro, né? Então, essa cultura que nós temos de trabalhar muito mais reativos, ela é muito ruim, porque a gente está num momento onde nós precisamos ser preventivos. Então, não adianta tu querer defender a tua empresa depois que ela sofre um ataque cibernético, porque muitos não vão sobreviver pós um ataque cibernético. Então, o divisor de águas, ele é muito grande. Voltando a falar da IA, hoje tu consegue mandar uma IA programar, desenvolver um sistema, uma aplicação que precisaria de dezenas de programadores. Mas, assim como a IA ela não gera um texto perfeito, ela não consegue desenvolver um programa perfeito, né? E com a velocidade que as coisas vão, esses desenvolvimentos estão sendo feitos de maneira muito escaláveis. E à medida que a gente vai usando mais sistemas e vai desenvolvendo mais coisas com a aplicação da IA, vão ficando mais brechas e mais vulnerabilidades. E às vezes, como tu falou, né? Tu falou um clique já pode causar um problema. Então, às vezes, não precisa ser uma brecha muito grande. Às vezes é uma pequena coisa que, se bem explorada, ela acaba acarretando a quebra de uma empresa, a queda de ações. E eu não falo só de dinheiro, tá, Leandro? Eu falo de reputação, cara, de confiança. Tem uma coisa que não está no balanço, não está no DRE das empresas, mas quanto é que vale a tua reputação, cara? Quanto é que vale a tua confiança? Imagina uma instituição financeira que tem vazamento de dados, que sofre um ataque. Como é que eu vou confiar nela? Quanto que vale isso? Então, às vezes, tu leva décadas para desenvolver
uma reputação, uma confiança no mercado, que às vezes, por um descuido na parte de cultura cibernética ali, de educação, até mesmo de treinar a pessoa que está lá na linha de frente. Agora, recentemente, a gente viu um dos maiores rombos da história feito por um insider. Será que se essa pessoa tivesse treinada, tivesse qualificada adequadamente, ela ia correr esse risco que ela correu? Então, assim, eu vejo que a parte reputacional, a parte de confiança é uma das coisas que, quando tu sofre um ataque cibernético, tu leva anos para recuperar, mesmo que a tua empresa não quebre, né? Mas ela acaba sofrendo uma penalidade muito grande aos olhos do mercado financeiro, dos clientes, dos fornecedores, né? Das empresas que ela presta serviço. Então, isso é bem complicado. Perfeito. E infelizmente, nesse caso que você comentou, esse insider, infelizmente, estava começando na área de tecnologia e a gente sabe que não vai conseguir, com muita dificuldade, não vai conseguir voltar ao mercado de trabalho. Ele vai ter que achar outros caminhos para fazer e a gente sabe que é uma pessoa que também já tem vamos dizer assim, para o mercado, uma quilometragem já rodada ali. Então, mas era novo na área de tecnologia. Infelizmente, realmente isso acontece muito, né? O aliciamento de pessoas internas. E já aproveitando esse gancho, né? Então, você acha, Josué, que você acha que realmente a educação é a estratégia, é a porta de entrada para o que está sendo construído dentro dessa aliança? Exato. Né, eu sou suspeito para falar devido ao tanto que eu sou apaixonado por educação, mas exatamente isso, né? Depois de você compreender e entender, a sua conduta muda, né? Eu falo que para você poder fazer qualquer coisa na vida, né? Vamos falar aqui, tem um amigo aqui que está falando comigo que ele é um bom churrasqueiro, então ele tem todo um processo ali para fazer uma picanha virada, né? Então ele aprendeu aquilo passo a passo. E a questão da educação dentro do ecossistema, né, de segurança digital é da mesma forma, né? Ela tem que vir desde o estagiário ao executivo, como o próprio Duander comentou, né? Que às vezes decisões são tomadas com base em influências e se quem influenciou aquela decisão por alguma aquisição de tecnologia ou qualquer coisa que é para o bem do negócio, não está bem capacitado, não tem aquele autoconhecimento, aquele conhecimento necessário, ela acaba colocando o negócio em risco. E devido à nossa maturidade, né, que a gente estava comentando um pouquinho antes, hoje o Duander deixou bem enfatizado isso, que somos mais reativos do que proativos. E para você ser proativo, você precisa estar educado naquele tema que você está inserido. Então a educação, esse complemento do nosso propósito, ele é fundamental. E eu acho que, assim, Josué, eu sou suspeito por falar de educação, porque eu não tenho... no meu grupo, né, a gente é muito mais serviços do que educação. Mas quando eu olho para onde o mercado está indo, eu vejo que a educação é o pilar fundamental de tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Saiam daqui, quem está assistindo, pergunta para qualquer empresário qual é a função, o cargo mais importante, quem é o herói da tua empresa. Eu aposto que a cada 10 empresários, uns 8 vão dizer que é o vendedor, e os outros vão falar algum outro setor, entende? Só que hoje o herói invisível das empresas é o cara da TI, é o cara da cibersegurança. Exatamente. Eu nunca vi uma empresa quebrar porque um vendedor não bateu uma meta, mas já pararam para pensar que se o cara da TI, se o cara da cibersegurança, ele não bater a meta, ele instalar uma coisinha errada, cara, ele clicar num botão errado, ele optar por um fornecedor errado, se ele não tiver educado, ele pode quebrar a empresa. Então, a educação... Eu acho que existe a educação técnica e a educação executiva. Exato. A gente está no momento que existe muitos grupos fornecendo educação técnica, mas eu acho que o nosso propósito aqui ele vai além da educação técnica. Isso a CAD faz muito bem há décadas, né? Eu acho que o momento que a gente está passando no mercado é um momento que a gente tem que mostrar para outros empresários, assim como nós, que eles precisam valorizar o cara da TI, pagar um salário justo, não deixar o cara lá no porão. O cara do comercial faz uma vendinha, é sino, é foguete, vale, é bônus. Cara, o cara da TI atacou um ataque, velho, quer quebrar a tua empresa, velho. Tu não dá nem 2 tapinhas nas costas dele com muito obrigado. Tu não sabe nem o nome do cara da TI. Então, isso eu acho que é educação na veia, Josué e Leandro. Isso é educação, cara. Então,
Por isso que me motivou essa união com vocês, porque eu vejo que eu não consigo defender isso sozinho. E hoje os maiores decisores do país, eles são alunos da CAD. Isso eu descobri, inclusive, em uma das nossas reuniões. O meu CIO, que é um dos caras que eu mais respeito no mercado, Gustavo Leão, depois que ficou sabendo da aliança, ele, na reunião de apresentação Legal. entre os diretores, ele abriu assim a tela e disse, olha aqui, cara, eu sou aluno da CAD e tal. E aí eu penso assim, pô, cara, a gente tá com vários caras, vários executivos, vários CISOs, vários decisores, mas o principal decisor hoje, que é o CEO, ele ignora todo esse novo movimento invisível que está acontecendo, quando ele não deveria estar ignorando. Então, eu acho que o propósito da nossa aliança é educação na veia, cara. Hoje, a IPv7 Group, a IPv7 Security, com essa união com vocês, ela vira uma empresa de educação, porque eu não consigo mostrar os meus serviços se o cara não tiver educado. Eu não consigo falar o risco que ele tem de perder tudo que ele construiu, o tempo que ele passou longe da família, dos filhos, tudo que ele construiu com suor e lágrimas, que ele pode perder isso muito rápido se ele não olhar para isso. Só que se eu não evangelizar, se a gente não tiver momentos como esse de falar pro cara, se tu não cuidar disso, tudo que tu construiu pode ir por água abaixo, se a gente não educar o mercado, nosso trabalho vai ser em vão, né? Então, para vocês, falando dessa aliança, né, da CAD TI e IPv7, que vai ficar aí no mercado, aí vai bater na cabeça de todo mundo, CAD TI, IPv7, eu vejo na fala de vocês e da forma que vocês estão colocando, a alegria que... sim, pessoal, é uma alegria imensa essa parceria, essa aliança que a gente está fazendo, porque é a realização de sonhos e propósitos que a gente está construindo, né? Então, assim, é uma fusão, uma aliança, uma energia que se junta para realmente transformar o nosso mercado, levando qualidade na educação, como o Durante falou, assim, também para o executivo, né, que precisa estar preparado para as tomadas de decisão nesse nível de complexidade que a gente está vivendo, tanto tecnológica e quanto a tecnologia está tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, o uso depende de cada pessoa. As empresas estão tentando sobreviver, fazer negócio, mas do outro lado a gente tem o cybercrime, né? E essa aliança, eu acho que vem consolidar a nossa fala, a fala da CAD TI, da IPv7, de que cibersegurança ela é construída junto, né? Então, essa aliança demonstra muito isso. Na minha visão, eu vejo muito isso, que essa aliança demonstra essa visão de construção junto, né? Tem até um provérbio africano que eu gosto muito, que eu sempre falo, está nas minhas notas lá, que se você quiser ir longe, vamos junto. Mas se você quiser ir rápido, vá sozinho. Eu acho que é esse momento de maturidade que a gente está vivendo, está passando, né? De formações, de alianças e trabalharem junto nessa construção, né? É esse sentimento que vocês têm dentro dessa parceria para o mercado, a mensagem que vocês trazem sobre isso. Assim, ó, eu vou falar uma particularidade minha, tá? Eu, antes de comprar a Hunter Spay, como eu sou... gosto muito do mercado financeiro, a gente já comprou algumas empresas no nosso grupo, já acelerou empresas, já vendeu empresas. Eu operei por quase uma década, né, no mercado financeiro com fusões e aquisições. Dentro da IPv7 Security, a gente olhou mais de 30 empresas de cibersegurança para comprar até chegar na Hunter Spay, que foi uma indicação de amigos de fundos de investimento da Faria Lima, que me mostraram uma oportunidade dentro do mercado de bug bounty, né, que é um mercado que só cresce, é uma tese bem interessante. Em outro momento a gente pode falar disso, não é o foco aqui, mas uma coisa que eu notei, diferente de outros mercados, é que existe uma vaidade muito grande no mercado de cibersegurança, cara, dos próprios especialistas em cibersegurança. Eu participo de vários grupos de empresários, dos maiores grupos de empresários do país, do Class Club, do VMind, Gran Club, vários outros grupos de empresários que eu participo, e eu noto que empresas de alta performance, elas não concorrem, elas se apoiam. Mesmo o cara sendo do mesmo segmento, eles entendem que tem mercado para todos. E no mercado de cibersegurança, até eu queria que tu me explicasse, Josué e Leandro,
por que existe tanta competitividade, inclusive dentro dos próprios alunos. O cara está iniciando, às vezes ele tem a vaidade, ele não tem a humildade de, cara, parabenizar o outro que fez alguma coisa. Eu tenho assistido muitos conteúdos, cara. O cara vai lá, um monte de cara de cyber criticando o outro cara de cyber que está gerando conteúdo. O cara tem uma empresa que nem faz a mesma coisa que a outra, ele fala mal da outra. E eu vejo que se a gente quer que o país evolua, a gente tem que mudar essa cultura, cara. Né? E aí Exato. entra a educação, cara. Eu acho que a gente tem que educar os donos de startup, empresas que talvez queiram chegar num nível de participar de um ecossistema do tamanho do nosso. Cara, enquanto vocês não mudarem a cabeça, não se unirem, não entenderem que o apoio mútuo, ninguém sabe tudo, cara. Então, um tem o cliente, o outro tem a tecnologia, o outro tem o capital. Então, a gente tem que começar a se unir dentro do setor, tá? E isso eu acho que não só para o mercado de cyber, eu acho que tem outros mercados também que tem muita vaidade, muito ego, mas o mercado de cyber é um dos mercados que eu mais vi isso. E eu acho que essa nossa aliança ela vem para provar, né, que é possível todo mundo prosperar sem ninguém passar por cima de ninguém. Então, eu acho que tem outros grupos maravilhosos se formando aí. Eu vejo que o nosso mercado vai consolidar. Os fundos de investimento estão olhando com muito carinho para o nosso mercado. E eu acho que todo mundo está assistindo e entende que o que a gente está fazendo aqui é algo muito maior e não foi uma coisa sem motivação além do propósito, né? A gente entendeu um problema a ser resolvido e tem um propósito maior e a gente entende que esse mercado ele vai consolidar, ele vai crescer. Então nós somos um dos primeiros que estamos dando um pequeno passinho perto do que vai virar o mercado. Mas é um mercado que eu vejo que ele está só começando. Só que enquanto tiver vaidade e ego, ele não vai crescer. Exato, né? Complementando, é exatamente isso, a questão do ego, né? Vaidade, a gente às vezes em rodas, teve já eventos que a gente participou junto com a comunidade, o pessoal fala, certificação não é legal, igual você disse mesmo, né? Das pessoas que vão lá, geram conteúdo, que transforma a vida de centenas, milhares de pessoas ali com conhecimento, né? E o pessoal vai lá e critica. Então a gente vê que o quê? Esse nível de maturidade ele tem que aumentar porque tem oportunidade para todos, inclusive para toda a comunidade, né? Nessa área de cibersegurança. E a gente diz que o quê, né? Assim, às vezes nós nos posicionamos de uma forma de a gente justamente apoiar o jovem ali, a partir dos 14 anos, para ele vir para essa área, para já mudar a base, né? Como todo, né? O próprio Leandro fala sempre, assim, cita muito Israel, né? Da cultura ali, é sempre da base ali, que é aquela inserção, aquela mudança. Como cibersegurança, de certa forma, é algo impactante, recente, novo, a gente precisa ter realmente essa evolução de maturidade para se complementar e se apoiar. Porque o que nós temos que juntar força para vencer quem? O cybercrime. Não para um degladiar o outro nesse ecossistema que a gente está inserido. O inimigo né? é comum, né? O inimigo exato. Então, exatamente. Assim, não tem o meu inimigo. O inimigo é comum para todos. Exato. Né? E aí, tentando fazer uma reflexão do que você falou sobre a questão da vaidade, eu acho que é uma questão de cultura. Eu acho que é uma questão muito mais de cultura, porque se você pegar, eu tenho até uma palestra sobre isso, se você pegar a sua formação intelectual, então quando você está lá no prézinho, né, sendo alfabetizado, a primeira porta de entrada, o que é coroado com as suas conquistas que você faz? Um certificado. Então, quando você faz o ensino fundamental, o que você tem? Um certificado. Quando você faz o ensino médio, você tem o quê? Um certificado. Você vai fazer uma pós-graduação, você tem um certificado. Você vai fazer... Tudo tem alguém te chancelando que você passou por uma etapa de aprendizado. Não importa qual nome chama. Eu acho que o conhecimento ele é independente do título que é te dado a respeito do seu esforço que você dedicou tempo, esforço para você alcançar alguma coisa. E não importa o caminho, eu acho que independente dos caminhos, né, que a gente toma na nossa vida, são conquistas,
né? Eu gosto de chamar muito dentro da CAD/TI de jornada, né? Tudo que a gente começa é uma jornada. Então, assim, se você aproveitar muito bem essa jornada, né, você vai se dar muito bem lá na frente. Então, você vai ter algo bem consolidado. Então, eu acho que é isso. É um pouco de falta da cultura, da gente ter essa cultura de valorizar cada conquista. Seja você lendo um livro, poxa, eu estou adquirindo conhecimento. Ou seja, você se dedicando a um treinamento para tirar uma certificação. E outra, certificação é uma solução que o mercado arrumou. Por quê? Porque a academia, infelizmente, tem uma lacuna grande do mercado de trabalho. Então, os grandes fabricantes falaram assim, poxa, eu preciso formar profissionais rápido. Então, eu vou lançar estruturado um conteúdo e vou fazer uma prova para testar se ele realmente conseguiu absorver esse conteúdo. E hoje começa a surgir mais certificações práticas, onde o cara mostra realmente a habilidade dele, né? Mas para ter habilidade, você também precisa ter o conhecimento teórico para você fazer. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é mais ou menos isso. Eu acho que realmente a gente está na linha certa, que é entendimento que toda a porta de entrada é a educação, é a cultura, para que a gente consiga elevar esse nível de maturidade do nosso mercado, né? Essa é a minha visão nesse sentido. A gente foi de explanação aqui, de reflexões sobre cultura, sobre aliança, sobre coisas, mas vamos fazer um bate-bola aqui, um ping-pong, tá? Então, assim, algumas perguntas bem provocativas mesmo, para a gente dizer para o nosso público aqui o que realmente a gente veio de fato fazer, né? Bonito, 2 empresas se juntando com o objetivo de ser o maior ecossistema de cibersegurança, tanto serviço e educação. Mas vamos fazer algumas reflexões, né, provocativas aqui a respeito desse mundo nosso de cibersegurança que a gente está entrando aqui, e esse é o objetivo da fusão, né? As empresas escrevem políticas de seguranças maravilhosas, né? Mas o que vale a pena você ter uma cultura organizacional de cibersegurança ou você ter uma bela política de segurança? No papel. Tem políticas que nunca ninguém leu, né? Para inglês ver. Quem estiver assistindo, liga pro CEO e diz o seguinte, cara, a gente foi invadido, estão pedindo 10 bitcoins, a gente não acessa nada. E vê se ele vai lembrar da política, o que estava na política. A política, ela deveria estar escrito isso. No momento de um ataque, cara, qual o procedimento? O que a gente faz? E hoje a maior parte dos empresários não sabe responder essa pergunta, né, Leandro? Na hora que o jogo tá sendo jogado, o que realmente faz? Marcar o gol e aí como é que eu vou reagir, né? Josué, de fato, né, tem o que pode causar, né, a falta de profissionais capacitados dentro da empresa? Qual que é o maior perigo hoje? É você ter um hacker tentando acessar, invadir a sua empresa do lado de fora. Ele vai ter inúmeras fases para isso, mas ou você ter um profissional dentro da sua empresa que não esteja capacitado para lidar com os assuntos de cibersegurança. Bom, perfeito. Bom, diferente de tantas tecnologias que a gente está vivendo aí dentro das organizações e assim, né, sucessivamente, a gente sabe que o quê? A parte do nosso maior ativo dentro da organização é o colaborador, é o ser humano. Ele também é o maior alvo. Então, ele, não estando preparado, sem educação para poder estar ali naquele ambiente e ele mesmo ter o seu autodesenvolvimento dentro do ecossistema, sem capacitação, ele é um risco iminente. Eu já tive situações já de um cliente que ele sim, né? A gente falou lá aí de um garoto de 16 anos que está lá, curioso, e ele estava fora, era um cliente, né? Era um cliente de banco digital, e aí eles receberam um alerta que tinham alterado dados dentro do bankline deles. E aí nós apoiamos na época com serviços ali, né? Na época, acho que você estava também comigo na reunião. E aí nós falamos, ali foi um garoto curioso que ele estava externo, também é um risco, né? Porque, de certa forma, faltava processos, faltava políticas, né? Não só no papel, como você disse antes, mas políticas efetivas dentro do todo
ecossistema da organização. E a parte da capacitação contínua, essa cultura de cibersegurança, ela tem que ser, vou falar igual tatuagem, né? Todo mundo tem aquela vacininha que fica aquela marquinha no braço aqui quando é pequenininho, né? Eu não me lembro agora o nome dela, né? Eu tenho um monte de filho, eu sei como é que é, cada um tem uma manchinha diferente, mas tem a manchinha. Então a cultura de cibersegurança, a cultura de segurança digital, ela tem que emplacar dessa forma, né? No nosso ponto de vista, para poder elevar o nível de maturidade e automaticamente proteger a sociedade como um todo. Excelente. Pensando num cenário onde eu tenho um incidente, aconteceu um incidente, qual o primeiro ponto principal que a gente deve buscar na questão de resolver esse incidente, né? Vou até facilitar um pouquinho, botando um cenário ali. Eu tive um incidente, mas qual é o básico que deveria ter sido feito, né? Vamos falar de um ataque vamos falar de ransomware, né? Sofri um ransomware. E agora o que eu faço? Né? Ou o que eu deveria ter feito antes, né? Justamente para que eu tivesse o mínimo que eu tivesse o máximo de resiliência possível, vamos dizer assim. Leandro, é uma ótima pergunta, não sei se tu vai concordar, né? Mas eu acho que o básico bem feito é o principal. Quando tu pergunta para um empresário se ele confia na parte de cibersegurança da empresa dele, normalmente a primeira resposta é sim. Aí tu faz uma segunda pergunta, já testou? Ele, não testei. Então, como é que tu pode confiar numa coisa que tu não testou? A gente tem a Hunter Spy. Hoje nós temos 500 hackers e nós temos dezenas de empresas que estão na nossa plataforma. Até hoje, a gente não pegou nenhuma empresa que passasse pelo teste, né, dos nossos pesquisadores, dos nossos hunters, a simular invasões, né, fazer um teste de vulnerabilidade, de a gente pegar uma empresa que estava inviolável. Nenhuma. E a gente tem bancos, a gente tem instituições do governo, então todas têm. E aí eu pego um exemplo básico, backup. Qual é a função do backup, Leandro? Me ajuda. Então, o backup é você fazer a cópia dos seus dados, armazenar e realmente você conseguir restaurá-lo quando você precisa. E qual é o maior problema das empresas, cara? O cara tem o backup. Quando ele é invadido, quando tem alguma coisa, cara, diz que 80% dos backups não funcionam. Mas por que eles não funcionam? Porque eles não foram testados. Exato. Então, às vezes o backup está corrompido. Tem um monte de problemas técnicos que não é minha área, mas se a gente estudar isso, já era uma coisa tão simples, né? Então, fazer o básico bem feito, testar os ambientes, colocar à prova, é até um jeito de tu melhorar a confiança no teu time, cara. Então, assim, tu tem uma área de TI que nunca foi testada. Então, como é que tu pode garantir que a tua empresa é segura se tu nunca te colocou à prova? Entende? Exato. Então, em resumo, Leandro, eu acho que as empresas têm que se colocar à prova. Elas têm que testar a parte de cibersegurança e isso é o básico bem feito, né? Isso que vai garantir que em um momento de um ataque ela tenha a resiliência necessária. Eu penso dessa forma. Perfeito. E tu, Josué? Bom, complementando, para não tomar muito tempo aqui para a gente ir para o próximo tiratema, né? Assim, concordo plenamente, porque aquilo que você... É o exercício, né? Você tem que ter ali também, voltando a falar de novo de cultura, mas assim, tem um exercício de testar esses backups, ter uma rotina, ter ali um plano de resposta a incidente ali. Tá, quando acontecer algo, quem eu ligo, para quem eu falo, como eu me comporto, se eu jogo água no computador ou não, né? Brincadeiras à parte aqui. Então, é exatamente isso. É o básico bem feito. Isso vai... O padrão, você tem... Tudo tem um padrão. E o básico bem feito, ele garante muitas coisas dentro desse cenário que a gente tá inserido aqui, falando de testes dentro de uma organização. Quando a gente pensa na parte de plano de resposta a incidente, de continuidade de negócio, né, eu vejo que as empresas elas constroem tudo isso, mas realmente falta os testes. Né? Os testes periódicos para validar se realmente, em quanto tempo ela vai restaurar, vai restabelecer o seu negócio, quanto tempo medido isso, né? Isso. Quais as pessoas envolvidas e tudo mais que envolve realmente uma resposta de incidente, uma resposta de continuidade de negócio. Posso só fazer um complemento, Leandro? Assim que você falou ali, me deu um insight, né? Bom, nós estamos num prédio, lá no nosso escritório, né? Periodicamente tem o teste de evacuação do prédio.
né? Sim. Né? Assim, lembra daquele fator do edifício Joelma, enfim. Né? Então, assim, ali teve um incidente que deu exemplo para todo o ecossistema nesse sentido de segurança física, né? Segurança do indivíduo, dos seres humanos ali, ser melhorado. Então, é exatamente, né, de uma coisa simples, né? Assim, eu falo um teste, simulações ali, às vezes é trimestral, às vezes é semestral, mas sempre tem o teste e tudo é medido. Exatamente o que você falou, né? Você disse essa palavra, abriu um insight. Foi agora abriu outro, porque tu falou medido, né? Quando tu fala medido, remete ao monitorado. Exato. Uma das coisas que as empresas não fazem é monitorar os seus ambientes, Exato. né? Então, hoje tem várias empresas que tem a parte de SOC, de NOC, de SNOC, que nada mais é do que tu ficar olhando todos os eventos que acontecem dentro da tua empresa 24 horas por dia. Então, ao invés de tu saber que sofreu um ataque, tu consegue monitorar que tem alguém fazendo a tentativa de um ataque. Então, o teu time consegue se proteger em relação a isso, né? Isso é muito básico. Prever, né? Já é preventivo, né? Já deixa de ser reativo e vai para uma linha preventiva. Exato. Show de bola. Perfeito. Vocês colocaram que deve ser testado, né? Então, assim, acho que todo mundo concorda que a gente precisa rever a política. Ela não é perpétua, não é escrita na pedra, ela precisa ser revista e modificada ao longo do tempo do desenvolvimento da organização, mudança da organização. Os planos de contingência também devem ser revistos, né? Mas quando a gente fala de profissionais, como que eu testo esses profissionais? Como é que eu avalio que esses profissionais estão aptos a responder um incidente ou até mesmo atuar fazendo as suas atividades? Não dá para testar dentro da empresa. O profissional não pode fazer teste dentro da empresa. Como é que, José, como é que eu dou para o meu profissional, para o meu colaborador, né, um ambiente para que ele teste? Até porque se eu montar isso dentro da empresa, eu vou ter um custo, eu vou ter um tempo para fazer, para construir isso. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, falando de novo da nossa aliança, exatamente para flexibilizar, entregar todo o ecossistema que nós temos de soluções, desde capacitação e validação desses ambientes, né? Então, a gente consegue flexibilizar isso para as empresas, ter um ambiente controlado, totalmente ali isolado, com os cenários que ela necessita para validação, para justamente validar os colaboradores, né? Fora do seu ambiente de produção, mas ter ali todo o cenário para eles poderem validar esse conhecimento e estar apto quando ocorrer algo no mundo real, eles têm a prática ali e isso tudo também é medido, né? Então, esse é um ponto que, juntando a Arcade TI e PV7, nesse processo, a gente, com as nossas soluções, conseguimos apoiar a nossa sociedade de forma individual e as organizações principalmente através dessa abordagem. Excelente, mas isso só serve para organizações ou serve também para aqueles alunos nossos que a gente está capacitando, está treinando e está ávido querendo testar, querendo provar? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso na internet, que é crime, na internet, exato. No site das empresas, dentro da organização. Ele também pode se beneficiar desse ecossistema, dessa infraestrutura, dessas soluções compostas pelas duas organizações? Sim, eu vou passar a bola para o Druander aqui, porque justamente, né, nós estamos olhando aí a questão de capacitação em cibersegurança para os alunos, para os profissionais, né, que tem um gap gigantesco nacional, de até mesmo eles já empreenderem, né? Eles não só se preparar para trabalhar numa grande organização, mas sim ser um hunter, né? Então, a nossa trilha nesse formato, a gente consegue educar, capacitar, ele ter um ambiente para ele poder validar, controlado, para ele testar suas habilidades e não cometer nenhum crime, e automaticamente já ir se qualificando para ser um hunter através dessa parceria com a Hunter Spay, que faz parte do grupo PV7. E não só a Hunter Spay, o que eu vejo dessa aliança, ela vai muito além, né? Vocês devem ter visto nas matérias que a gente tem um projeto social. Exato. Para pegar jovens ali em situação de risco e levar eles até a parte final. Porque o que eu acho que vai ser o grande diferencial da nova economia, tá? No mercado de educação? Não é só tu formar e dar um certificado pro cara, mas tu dá a experiência, a vivência para ele. Então, ele poder fazer um estágio dentro de uma empresa real, ele poder ir para o mercado de trabalho, ele já sair
com o diploma, mas também com uma vivência. Então, dentro do nosso ecossistema, quando a gente fala em pegar um menino lá de 14 anos, botar ele num projeto social, treinar ele, depois ele entra numa jornada, hoje o nosso ecossistema ele vai desde esse menino, desde essa pessoa que não tem conhecimento nenhum em tecnologia, até uma parte de aceleradora de startups. Então, no meio de tudo isso, além da Hunter Spay, a gente tem uma estrutura de SOC, né? Perfeito. Onde os alunos da CAD-TI eles já podem ser incubados, trabalhar dentro dessas empresas, fazer seus estágios dentro do nosso próprio ecossistema, porque hoje nós temos dezenas de serviços em cibersegurança. Então, os melhores, já fica a dica, vão ficar dentro do próprio grupo. Exato. Né? A gente tem essa experiência, né, Leandro? Hoje a gente até tem uma pessoa que está no processo de vesting que começou como um aluno. Né? Sério? Eu falo que é um baiano mais ligeiro que nós temos aqui no Brasil nesse quesito, né? Queridinho aí de muitos. E então, só complementando, é exatamente isso, né? Você entra numa jornada de capacitação e tem um risco muito bom de você ainda trabalhar conosco dentro do ecossistema dessa aliança. Ou virar sócio, né? Vira sócio. Dependendo da ideia, dependendo da startup, exatamente. Dependendo do que for construído. A gente tem vários projetos, então eu acho que vocês vão cansar de ver inovações dentro do nosso ecossistema e eu vejo que o plano de carreira dentro do nosso ecossistema ele é muito grande e a gente vai acabar atraindo muitos talentos. Né? Hoje, o nosso ecossistema, acho que somando os dois grupos, passam de 1.000 colaboradores diretos e indiretos, e sim. A gente tem uma expectativa de multiplicar isso algumas vezes, né, nos próximos 5 anos. Exato, exatamente. Excelente. Então, assim, a gente está falando de algo transformador, né? Então, a gente está falando de plataformas, de soluções que permitam que as organizações em momentos, em simulações críticas ou desafios, eu também possa medir não só a capacidade técnica, a habilidade técnica dele de fazer, né, as habilidades dele, mas também a gente sabe que tem um negócio chamado emocional. Né? Na hora que você está no meio do fogo, como é que você se comporta? Como é que o profissional se comporta diante do desafio? Realmente ele vai conseguir executar suas atividades com as habilidades, né, e não vai travar porque ele está no momento de pressão. Então você consegue também medir hard e soft skill. Hard né? e soft skill. Que isso é importante. Né? É importante eu saber o que eu preciso de dar de soft skill para o colaborador, para o profissional. Né? E indo dentro dessa linha que é muito importante, acho que o ponto principal, o foco principal é o que a gente está propondo. Né? Dar aos ingressantes, né, os egressos de um determinado curso, ou graduação, pós-graduação, a experiência prática, a habilidade de executar dentro das organizações do grupo, né, e que vá para o mercado, que a gente consiga entregar para o mercado profissionais com conhecimento técnico, com conhecimento teórico, né, mas também com habilidades de executar e capazes de assumir frentes e postos de trabalho. Né? E eu vou mais longe, né, Leandro? Hoje, com o nosso grupo começando, só as empresas atendidas por essa nossa união são em torno de quase 3.000 empresas, são 2.600, se eu não me engano, que é a soma das empresas atendidas por nós. Essas empresas elas vão precisar de mão de obra. Então, como são empresas que estão no nosso ecossistema, que são clientes, que são empresas próximas, que a gente mantém contato com os nossos executivos, eu vejo que essas empresas, quando precisarem de mão de obra, que estão aqui assistindo esse nosso podcast, elas vão, antes de ir numa empresa de RH, antes de ir para o LinkedIn, elas vão querer os caras com esse tipo de jornada, com esse tipo de cultura, né? Porque os alunos já vão sair aculturados com as novas demandas do mercado de trabalho. Exato, não é só uma videoaula ali gravada há 2, 3 anos atrás, não. A gente está realmente entregando o que a gente acredita que vai ser a necessidade futura do país, né? Das empresas. Cibersegurança ainda é nova para a gente, né? Então a gente tá falando, é lógico que a gente tem histórico de cibersegurança muito mais lá atrás, mas para a gente ainda é recente. Acho que o acordar, o despertar nosso foi em 2001 com o advento do World Trade Center, né? O ataque às Torres Gêmeas, né?
poxa, plano de continuidade de negócio, tá tudo errado, porque eu botei na torre ao lado. Cadê a torre? Como é que eu vou sobreviver? Então, assim, além das vidas que a gente perdeu, que é lamentável, a gente perdeu também empresas, né? E quando a gente fala de tempo de maturidade, eu acho que a gente vem numa fase. Eu acho que a gente começa a chegar até 2019, eu falava que a gente ainda estava na fase da adolescência, né? Então, assim, dor para todo mundo. A gente não vem com um manual, um guia, como eu lido com cibersegurança. Então, estava todo mundo aprendendo, ainda era novo os impactos, as novas tecnologias. E aí a gente chega agora já na fase de maturidade. Eu acho que a gente começa uma fase de maturidade, né? E aí as organizações começam a entender um pouco melhor, já ter uma clareza do que pode acontecer. Infelizmente, a gente ainda está aprendendo muito com a dor, né? E não com o próprio conhecimento, sabedoria e tal. Então, a gente ainda está indo pela dor, né? Indo, né, dentro dessa linha, falando de coisas que aconteceram. Então, a gente teve lá 2001, que mudou nosso panorama. A gente teve uma pandemia também, que aí veio aquela enxurrada de fraudes e tentativa de golpe e tudo mais, né? A gente teve uma digitalização a forceps, né? Então, assim, vamos digitalizar toda a empresa, porque agora está todo mundo remoto, ninguém pode sair, e foi sem planejamento, né? E as empresas foram fazendo os investimentos que tinham que fazer, profissionais tendo que se virar, né? Mas aí a gente tem uma tecnologia que é muito disruptiva, que todo mundo pergunta, vai acabar a mão de obra técnica? Não vai acabar a mão de obra técnica? A IA vai substituir pessoas? Não vai substituir pessoas? IA vai destruir a cibersegurança ou ela vai colaborar para uma cibersegurança melhor? Bom, como tudo, né? Assim, tem o conhecimento que ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas eu acredito que, assim, dentro do cenário que a gente vem trabalhando e pesquisando, o conhecimento para poder dominar a cibersegurança nesse novo ecossistema convulsivo de tanta evolução devido à inteligência artificial, os dois lados vão usufruir dos benefícios, dos recursos. Porém, vem de novo, né, aquela questão de educação e ética para ver o quanto você utiliza esses recursos. Então, assim, a cibersegurança, da mesma forma que o pessoal usa na cibersegurança para ataques, também tem N soluções que já usam a IA também para se defender. Então, vai muito da questão do desenvolvimento de cada um dentro do cenário para poder usufruir dessa questão, né? Mas eu acredito que a IA não vai acabar com a cibersegurança. E aí também ela não vai resolver todos os problemas da cibersegurança. Então, ela se complementa. Eu acho que tem um meio termo aí dentro desse contexto. Eu concordo contigo e olhando com a cabeça de investidor, eu não estaria entrando de cabeça, apostando todas as minhas fichas em um mercado que eu achasse que a IA iria substituir. Embora eu acho que toda a profissão, não só na parte de cibersegurança, mas que ela é repetitiva, que ela é pouco intelectual, ela vai desaparecer. Então, dentro do universo técnico, eu acho que muitos especialistas vão ser substituídos. Pô, os caras estão substituindo o SDR, vendedor, por IA. Por que um cara de cibersegurança, sei lá, um N1 ali que fica olhando um alarme e ele tem que tomar uma ação, ligar para alguém, por que eu não posso substituir esse cara por uma inteligência artificial? Eu vou. Só que como o Josué falou, né? Ao mesmo tempo que a IA está sendo usada para o mal, a gente vai ter vai precisar de muita mão de obra para desenvolver sistemas para usar para o bem. Perfeito. Então, eu acho que vão surgir, inclusive, muitos cargos novos, muitas empresas novas, muitas startups, muito investimento, porque eu digo assim, pode deixar registrado. O mercado de cibersegurança vai ser o mercado que mais vai crescer devido à IA. Não existe outro mercado. Eu fiz uma aposta no mercado de data center, tá? Que é o seguinte, hoje o nosso grupo tem 7 data centers. Eu apostei que devido à IA ia precisar processamento para toda essa demanda de IA. Vai ter que processar em algum lugar. Então, cara, vamos investir em data center. Eu só achei uma coisa
que é uma tese melhor? Cara, vamos investir em cibersegurança, porque mesmo eu tendo data centers, eu consigo processar esses dados de IA. Só que tem muita gente, a barreira de entrada, isso é muito baixa. É ter dinheiro, comprar GPU, comprar servidor, comprar storage, qualquer um entra. Sim. Só que cibersegurança não é assim, cara. Tu leva quanto tempo, Adib, para formar um cara foda em cibersegurança, assim? Hoje o cara que começa uma jornada lá, tira todas as certificações e vai até um MBA. Quanto tempo tu forma um cara desse? Como é que a IA vai substituir um cara desse? Então, o capital intelectual, ele vai ser uma coisa que vai ficar raríssimo. E eu diria hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, se eu tivesse 18 anos hoje e eu quisesse ser o primeiro milionário da minha família, cara, eu ia focar tudo em cibersegurança. Cibersegurança. Bom, só complementando aqui, Leandro, né? Fantástico isso, assim. Às vezes está em eventos de família, até, né? Que a gente reúne as famílias. Vai falar, quando tem um sobrinho ou um filho que não sabe o que fazer, fala, vem para de cibersegurança aqui que eu vou te dar os caminhos. E graças a Deus hoje tem os sobrinhos, né? Leandro também tem cases aí na família que seguiram essa linha dentro desse novo mundo, vamos dizer assim, né? Esse novo normal nosso, né? Perfeito. E aí, assim, o Droander, pegando o seu gancho da sua fala, eu tenho alguns cabelos brancos já, né? Então, eu assim, te entendo. Né? e aí eu vi profissões nascerem e morrerem. Né? Então, assim, eu fiz curso de datilografia, pessoal. Tem gente jovem aí que não sabe nem o que é datilografia. E eu não fiz. Né? Aí você tinha a profissão de digitador. Né? Então, aqui você tinha o cara que escrevia o código, que era o programador, e o cara que digitava o código. Né? Então, assim, essas profissões já não existem mais. E com a IA, acho que a boa ou a má notícia, dependendo para quem está ouvindo, é que com a IA, ela vai apoiar, né? Sempre vai trazer uma performance maior nos trabalhos, seja ele qual for, só que com a evolução tecnológica que a gente tem, a má notícia é que você vai ter que estudar para o resto da vida. E cada vez mais esses trabalhos que são repetitivos e que a IA pode substituir, que eu possa automatizar, isso vai acontecer. Né? Então, qual que é a mensagem? Né? A mensagem é: estude, evolua, se especialize, porque o resultado da IA, do produto IA, é consequência da sua especialização. Então, você vai ter um melhor ou um mau resultado devido à sua especialização. Aquilo que você conhece do tema, aquilo que você vai pedir para ela que ela construa, que te apoie, de que forma você vai pensar aquilo. Então, eu acho que assim, o intelectual vai ser cada vez mais valorizado daqui para frente. Sim. O cara que resolver os problemas que a IA vai criar, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Perfeito. Vamos só na reta final. Na reta final aqui para gente ir encerrando. Eu queria agradecer, né, esse bate-papo. A gente fica muito feliz dessa união, dessa aliança, feliz com a proposta, com a missão. Acho que tem muita sinergia entre as duas organizações, visão de futuro, para onde a gente quer chegar, o que a gente pretende. Tem muita coisa, se posicionar o nosso mercado brasileiro, que é de grande potencial, com mão de obra, né, qualificada, com serviço especializado, né, e acho tenho certeza que essa aliança realmente hoje não é só mais a fusão de duas empresas, união de duas empresas. Acho que a gente está construindo uma nova história, uma nova etapa de cultura, de educação, de inteligência e estratégia. Eu acho que essa é a mensagem que para mim, nesse bate-papo, deixa transparecer dentro do que a gente quer trazer para o nosso mercado. E vamos para as considerações finais aí de vocês aqui. Bom, agradeço a todos, né? Agradeço aí o Droander, o Leandro aí, né? A gente tem uma longa história, todo o time que está no back-end, tanto da IPv7 quanto da ACAD, né? Vocês todos são muito importantes. E só aproveitando um ganchinho que você falou de carreira, ganhar dinheiro, também no mercado. Bom, na própria... No início do nosso bate-papo aqui, a gente falou lá que saiu na matéria, né? Então, assim,
Para vocês terem ideia, quanto que esse mercado mundialmente são mais de 600 bi, né, se eu não me engano, dólar, né, que vai movimentar até 2030, isso é economia mundial. Então, assim, então é um, como é que eu posso dizer, não tem volta, né? Não, e tem, ainda falando sobre isso, tem a questão dos Estados Unidos, né, investindo 5, 10% do PIB em cibersegurança e colocando para o mundo que a nação que não investir em cibersegurança vai ter sérios problemas. Exato. Né? Começou lá com o Obama, agora, né, tivemos essa atualização aí, né? Quando o meu despertar para olhar para a área de cibersegurança, e agora confirma, né, essa questão aí até dos acordos dos países da OTAN, né, enfim. Mas eu agradeço mais uma vez, acredito que a gente vai fazer história, muita história, vamos transformar muitas vidas através desse projeto social, né, que complementa muito a nossa missão, né, de empregabilidade, de transformação, de igualdade. Agradeço também aí, Leandro, agradeço a todos. E estamos aí para os próximos capítulos, né? Apenas começamos. Obrigado, Adil. Bom, eu queria agradecer primeiramente a ACAD pela confiança, né? Um movimento como esse nosso não é um movimento simples, é um movimento estratégico, é quase que um casamento, né? E queria agradecer também a toda a comunidade, porque o nosso grupo, por ser uma empresa baseada em serviços, ela atende muito o mercado B2B. E com a compra da Hunter Spay, veio 9.600 alunos da Hunter Spay e tal. Eu fiquei com aquela dúvida, pô, como é que a comunidade vai ver alguém que vem de B2B, compra Hunter Spay, se associa à CAD e, pô, tenho recebido inúmeras mensagens, inúmeros contatos, então a IPv7 foi super bem acolhida dentro da comunidade hacker, né, comunidade de cibersegurança. Então, eu queria agradecer e colocar o nosso grupo à disposição, principalmente aos empresários que estão nos assistindo. Se vocês quiserem um diagnóstico grátis de como é que está a maturidade tecnológica da empresa de vocês, a gente está aqui à disposição. Inclusive, uma das coisas que a gente vai fazer é um selo de maturidade digital em cibersegurança. Já dando spoiler aí. Então, a gente entende que o primeiro passo é tu entender onde é que tu está e para onde é que tu precisa ir. Então, a gente está fazendo sem custo isso, né? Até para se aproximar dos empresários, vocês conhecerem nosso ecossistema. Exato. E quem tiver a fim de uma conversa, um bate-papo, um diagnóstico, por favor, nos procure. Obrigado a todos. Obrigado, André. Acho que é um momento muito feliz para a gente, para a KDTI, para a IPv7. A gente está muito feliz e agradeço aos nossos ouvintes aqui, os nossos parceiros, amigos, né, alunos e todo mundo que faz parte desse ecossistema. É uma satisfação muito grande ter recebido vocês aqui no nosso ACADcast e fiquem atentos às novidades que vem por aí. Um abraço! Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.